Nós vamos para a nossa devocional agora, com o nosso irmão presbítero Marco. É isso, né, Marco? Vem aqui, por favor. Irmãos, bom dia. Eu confesso que lá em casa eu não chego a tremer. No trabalho também não. Mas aqui dá um friozinho, né, pastor? Dá um friozinho e um leve tremor, né? Por quê? Quando nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, há uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Portanto, eu insisto em pedir a Deus que Ele me perdoe das minhas falhas, das minhas faltas, principalmente nesse momento em que eu vou trazer essa devocional aos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por essa oportunidade, porque ela nos ajuda, Senhor, além de conhecer um pouco mais da Tua palavra, nos ajuda a crescermos nela, a ruminar um pouco mais nela, a vivenciar esta palavra, para que nossas vidas possam ser melhores vividas, juntamente na nossa sociedade, na igreja, no nosso lar, aonde quer que nós estejamos. Fica conosco e nos abençoa neste momento, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de submissão. E antes, eu gostaria de fazer duas perguntas aos irmãos. Você se acha um discípulo de Jesus Cristo? Segunda pergunta. Se não se acha um discípulo, você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Vejam bem, todos nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos ter um alvo em nossas vidas. Do contrário, nós ficaremos à deriva. Como um barco sem piloto, em alto mar, e para onde o vento levar ou para onde as ondas o levarem, ele vai. Se o nosso alvo for o nada, provavelmente nós vamos atingir esse alvo. Mas se temos um alvo, precisamos ter a compreensão perfeita a respeito desse alvo. Os irmãos concordam? Então eu pergunto novamente: todos aqui querem ser discípulos de Jesus Cristo? Queremos? Pois bem, então há uma regrinha. Nós precisamos conhecer quem é esse Jesus a quem nós colocamos como alvo em nossas vidas. Precisamos saber que tipo de pessoa Ele quer que sejamos. Do contrário, vamos ficar à deriva. Existem alguns pontos que precisamos observar. Nós vamos destacar aqui um total de apenas 4 pontos que achamos primordial para que possamos ser um discípulo de Cristo, para que possamos atingir esse alvo que nós nos propomos. São eles: obediência, submissão, amor e oração. São os pontos pelos quais você e também a cada discípulo que você fizer, porque você vai perceber que esse discipulado não para em você. Ele se difunde. E outras pessoas também serão discípulos formados por você.
Estes pontos, guardem bem eles: obediência, submissão, amor e oração. Eles servirão de parâmetro. Esses pontos irão medir o seu envolvimento, o seu progresso, o seu crescimento em busca desse alvo que é Cristo Jesus. Então, se você ficar perdido, não sei se estou sendo um discípulo ou não, atentem para esses 4 pontos. Claro que tem mais pontos na palavra de Deus que você pode observar, mas atente para esses 4 pontos: obediência, submissão, amor e oração. Há 2 semanas atrás, o nosso irmão o presbítero Caetano, ele discorreu para nós a respeito do primeiro ponto, que é a obediência. Os irmãos que estavam aqui se lembram. Para aqueles que não estavam aqui, eu vou relembrar o texto utilizado por ele, que é o próprio texto diz tudo a respeito dessa obediência. Ele encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. E prestem bem atenção da profundidade desse pequeno texto da palavra de Deus. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E foi sobre isso que ele discorreu há 2 semanas atrás, falando a respeito de obediência. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Somente estes que obedecem aos mandamentos do Senhor poderão iniciar nesse discipulado. Tá ok? Estamos fechados nisso? Somente aqueles que obedecem, somente aqueles que procuram cumprir este mandamento do Senhor, ou seja, obedecer este mandamento, somente estes podem iniciar neste projeto, nessa busca desse alvo que é Jesus Cristo. E eu venho aqui destacar um segundo ponto, que é a submissão. Porém, eu queria dizer sobre essa de submissão, que não é uma submissão cega, uma submissão apenas a respeito de lei, de regras, mas é uma submissão que deve ser feita com alegria. Se submeter com alegria, que é muito mais do que obediência. Vejam bem. Trata-se de uma atitude interior, uma atitude de confiança em nosso Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é amoroso, que é onisciente. Nosso Deus sabe e discorre sobre tudo e sobre todos nós. Então eu quero destacar aqui um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 11, o verso 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim esse texto: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas foram as palavras do nosso alvo. Essas foram palavras de Jesus Cristo. E os irmãos entendem o que é tomem o meu jugo. Significa submeter-se à autoridade de Cristo.
confiar somente nele. Submissão, então, meus irmãos, é uma pré-condição para receber tudo o que Cristo promete a você que quer ser um discípulo dele. Sem submissão, jamais. Sem obediência, jamais. Sem submissão, pode parar. Não adianta sermos somente obedientes sem sermos submissos. E mais para frente vocês vão ver falar a respeito de amor e oração, para vocês sentirem como é ligado esses 4 pontos para aquele que quer ser um discípulo de Jesus. Os fariseus, eles obedeciam à letra da lei, sem compreender o espírito pela qual ela existia. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos entender o espírito dessa lei, dessa palavra. Nós precisamos entender como isso pode fazer diferença em nossas vidas. Nós precisamos entender que sem isso, nós não conseguimos ser discípulos de Jesus. Isso é fundamental. Lembrem-se, quando Jesus disse, lá em Lucas, no capítulo 14, no verso 26, 27, ele diz assim: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Às vezes podemos não entender o que vem a ser confiar em Deus. E para ser discípulo, se faz necessário confiar em Deus. Não tem como a gente eliminar esse texto de Lucas, quando Jesus disse a respeito de quem ama mais a tudo que tem sobre a terra ou na face da terra, mais do que ele, não é digno de ser discípulo dele. Vejam bem que Jesus disse quanto a isso, lá em Lucas 14:33, ele continua: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que essa submissão completa, na sua totalidade à autoridade de Cristo, é no mínimo irracional. Ela é irracional para qualquer pessoa que não seja um homem morto para si mesmo. Vejam bem o ponto fundamental dessa devocional. Ela é irracional para qualquer pessoa que não seja um homem morto para si mesmo, isto é, alguém que faz de Cristo o Senhor da sua vida. Lembre-se nas palavras de Paulo, quando ele disse: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É esse o ponto que nós precisamos chegar. Quando nós conseguirmos olhar para nós e percebermos que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em mim. Finalizando, eu quero dizer, lembrem-se também de um homem morto. Um homem morto não tem possessões. Um homem morto renuncia a tudo que o mundo lhe oferece. Imagine uma pessoa, assim que morre, está lá no caixão, levou o quê da vida?
de bens materiais e tudo mais que ele possui? O que ele levou? Nada. Nada. É nesse ponto que Jesus faz com que nós caminhemos e cheguemos nesse ponto. Se nós não morrermos para nós mesmos, nós não vamos conseguir viver a vida de Cristo em nós. Há necessidade de que alguém morra para que o outro viva. E nós não estamos falando aqui de morte natural, nós estamos falando de morte espiritual, de tudo aquilo que você confia, de tudo aquilo que você acredita, que é interessante, que é maravilhoso, que você conquistou em todo o decorrer da sua vida. Tudo isso não vale nada e nós sabemos disso. Em pouca idade, eu achava que eu conseguia abraçar o mundo. Um pouco mais de idade, eu achava que eu podia ter tudo. Hoje eu acho que nada é meu. De tudo aquilo que nós lutamos, nada nos pertence. Se nada nos pertence, nada nós podemos levar. O ponto é nós morrermos para nós mesmos e viver a vida de Cristo em nós. É isso que é ser discípulo. E eu volto a perguntar aos irmãos agora: você quer realmente ser um discípulo de Cristo? Tem um preço a pagar. Tem um parâmetro a seguir. Tem instruções para que nós possamos viver essa vida. Nós não vamos ao léu, à deriva. Nós estamos muito bem embasados de como viver, como morrer para si mesmo. Como viver essa vida que Paulo fala: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pode ter certeza que isso você só encontra na palavra de Deus, essas regras. Elas não estão em livros de autoajuda, de incentivos. Pode até ajudar você aí num determinado ponto. Mas para você buscar o alvo, não. Para você buscar o alvo, nós vamos de encontro a algo que o mundo prega para nós. Imagine você falar num meio econômico, num meio de crescimento, falar que você precisa morrer para você. Ninguém entende isso. Que você precisa morrer para que alguém, esse alguém é Cristo, para que ele viva em você. Faz sentido para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não tem o temor de Deus no coração? Não faz sentido. O que faz sentido é o que nós aprendemos de Deus, o que aprendemos de Jesus na sua palavra. Isso faz sentido para quem quer ser cristão, quer ser um discípulo. Submissão, então, será um dos pontos que nos levará ao padrão de compromisso estabelecido por Jesus. Estamos fechados aí? Submissão será um dos pontos que levará ao padrão de compromisso estabelecido por Jesus, para que você, nós possamos reproduzir esse mesmo padrão na vida de outras pessoas. Vocês vão perceber que isso não para em nós. Tudo o que é bom para você, você quer passar para outras pessoas. Em família acontece muito isso. Às vezes a gente vai comer um negócio, é tão gostoso, a gente lembra daquela pessoa que a gente ama e quer deixar um pouquinho para ela. Na vida cristã, a vida de um discípulo é a mesma coisa. Até em dose mais elevada ainda. Aquilo que nós aprendemos, nós temos, precisamos e queremos passar a outras pessoas. Que nós sejamos pessoas obedientes, mas submissas. Tá? Mais para frente nós vamos falar a respeito de amor e vamos falar a respeito de oração.
e tem muito a ver com esse discipulado. Amém?